Oi pessoal, meu nome é Eric Cruz, sou estudante de Teologia na UBRA e no Seminário Concórdia, sou natural de Cariacica, no Espírito Santo. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre lealdade ao lar. Quando a gente fala de lealdade, ao lar, à família, para nós que acompanhamos as séries, os filmes, quando nós falamos de séries ou filmes, a gente acaba percebendo que existe uma questão de lealdade à família, uma lealdade à casa. Como, por exemplo, uma série famosíssima que você talvez seja muito fã dela, ou mesmo que não seja, e nunca assistiu nenhum episódio, com certeza já ouviu alguém falar dessa série, que é Game of Thrones. Essa série fala muito disso, de lealdade ao lar, à casa, à família, As casas brigando entre si, as pessoas fazem juramentos de lealdade à casa tal, à família tal, Enfim, quando nós transportamos essa questão de lealdade para o nosso contexto ou para o texto bíblico, por exemplo, a gente vê que existe uma relação de lealdade e deslealdade. Ao falarmos de lealdade, a primeira grande verdade é que, mesmo no contexto bíblico, o povo de Deus, em diversas ocasiões, não foi leal a ele. O primeiro relato nós lemos em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1 a 13, sobre deslealdade, que é o relato da queda em pecado. Adão e Eva viviam em plena comunhão com Deus, uma relação íntima de amor, onde eles podiam se chegar a Deus a qualquer momento e desfrutar da sua presença. Mas eles acabaram caindo em pecado, sendo desleais com Deus e se tornando maus. A partir disso, a coisa só desandou. Quando nós lemos Êxodo 32, por exemplo, nós percebemos que o povo de Deus fez um bezerro de ouro e acabou depositando a sua confiança nesse bezerro. Ou seja, acabaram adorando a um objeto, mesmo sabendo que isso era errado. Foram desleais para com Deus, que sempre providenciou tudo para eles, desde a saída do Egito, e durante todo o percurso. A deslealdade como tal não é algo que fazemos inconscientemente, sem querer. Nós somos desleais sabendo que somos desleais, ou seja, nós não somos desleais sem querer. Claro que pode acontecer em um caso ou outro, a gente acaba sendo desleal com uma pessoa ou com outra sem querer, Mas isso é praticamente impossível de se acontecer, porque a deslealdade normalmente é algo opcional, como aconteceu com Adão e Eva, como aconteceu com o povo de Deus no Antigo Testamento, na ocasião do bezerro de ouro. Em toda a história, desde a criação do mundo até os dias de hoje, a única relação que é de lealdade que ocorre de forma efetiva é a relação de Deus para com a humanidade pecadora. É uma relação que vem de cima para baixo e não o inverso, de baixo para cima. A única relação que nós, seres humanos, tentamos e muitas vezes conseguimos fazer de forma efetiva é a relação horizontal, em relação com o nosso próximo, com as pessoas ao nosso redor. As 10 palavras, ou os 10 mandamentos que Deus deu ao seu povo, que também servem para nós, para ensino e compreensão da sua palavra, elas dizem respeito a uma relação de Deus conosco e de nós para com o nosso próximo. Os 3 primeiros mandamentos acontecem nessa relação de Deus para conosco, E os outros 7 é na nossa relação com o nosso próximo. E para Lutero, o primeiro desses 7, e que deve ser levado seriamente e de suma importância, é o 4º mandamento, que fala de pai e mãe, Honrarás o teu pai e a tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. O que significa isto? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar nem irritar nossos pais e superiores, mas devemos servi-los, obedecer-lhes, amá-los e querer-lhes bem. De acordo com Lutero, em sua explicação sobre o 4º mandamento, os pais receberam de Deus um destaque especial em relação a todas as outras classes de pessoas. Deus não manda simplesmente amar os pais, mas
respeitá-los, pois, em relação a irmãos, irmãs e ao próximo, de maneira geral, ele simplesmente ordena amá-los. Portanto, Deus distingue pai e mãe de todas as outras pessoas do mundo e os coloca ao lado de si mesmo. Respeito é algo muito mais elevado, uma vez que compreende não somente o amor, mas também uma disciplina, submissão e temor para com uma majestade ali oculta. Também não significa apenas que a gente se dirija a eles de forma agradável, amável e reverente, mas que, com sinceridade e gestos físicos, também demonstremos o alto conceito que se tem por eles, considerando-os os mais elevados depois de Deus, pois somente se consegue respeitar com sinceridade quem a gente efetivamente tem em alto conceito. Portanto, compreendamos aqui neste ponto, em primeiro lugar, que o respeito exigido neste mandamento é que reconheçamos pai e mãe como representantes de Deus no mundo e o nosso maior tesouro aqui na terra. Este mandamento também se refere às autoridades seculares, como o governo, a justiça, os professores, os tios, etc. Também é importante ressaltar que o termo pai e mãe não se restringe apenas a uma questão biológica, mas aquelas pessoas que são responsáveis pela criação, educação, amor, cuidado e carinho para com as pessoas. Neste caso, por exemplo, diversas pessoas como avós, tios e até irmãos desempenham um papel de pai e de mãe, por mais que não sejam seus pais e suas mães, biologicamente. Mas neste contexto, eles também se enquadram como representantes de Deus na terra. O texto bíblico de Efésios 6, 1 a 4, dá orientações e sábios conselhos aos filhos e aos pais da maneira como eles devem viver entre si. O texto diz assim: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. O termo encontrado no versículo 1, obedecei, do grego ripako, também pode ser entendido como ouvir, dê ouvidos, ou seja, escute, dê ouvidos ao que os seus pais estão dizendo. O que eles dizem é para o seu bem, porque eles te amam e eles só querem o melhor para você. Nos versículos seguintes, o apóstolo Paulo sabe da importância e da necessidade de se educar e ensinar os filhos nos caminhos do Senhor. E por isso, orienta aos pais para que isso aconteça, para que eles ensinem os seus filhos neste caminho. Por vezes, como seres humanos pecadores que somos, acabamos sendo desleais para com Deus, com os nossos pais e com as autoridades. Por causa disso, e de tantas outras coisas que nós somos e fazemos, é justo pensarmos que nós merecemos nada mais do que a condenação eterna. Porém, Deus é misericordioso e é leal às suas promessas. Começando em Gênesis 3,15, por exemplo, Deus promete um descendente. E a partir daí, todas as promessas do Antigo Testamento apontavam para Cristo. E no Novo Testamento, essas promessas se realizam na pessoa e obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo trazendo consigo perdão, vida e salvação a toda a humanidade pecadora, restaurando aquilo que foi perdido lá atrás no Jardim do Éden. Mesmo com todas as nossas imperfeições e pecados, Deus não nos abandona. Em Cristo, recebemos o perdão por sermos desleais, desrespeitosos e também por não darmos ouvido àquilo que os nossos pais dizem. Em Cristo, Deus nos chama a servir a Ele e às outras pessoas através de uma vida cristã em amor.
E mesmo que, se por vezes nós não conseguirmos, Ele irá estender a sua mão graciosa sobre nós e nos perdoar, porque Deus sim é leal. Aliás, o chamado de Deus para conosco, para viver uma vida cristã em amor ao nosso próximo, está dentro daquilo que Lutero entende por vida vocacionada, que nada mais é viver a nossa vida cristã no contexto que nós ali estamos. Para ilustrar isso, conta-se a história do sapateiro e de Lutero. Certa vez, um sapateiro perguntou ao Lutero: Doutor Lutero, o que eu preciso fazer para poder servir a Deus melhor? Esperando uma resposta de Lutero como algo: vende tudo que você tem, dê dinheiro aos pobres, faça caridade, etc. e tal, o sapateiro ficou surpreso com a resposta dele. E a resposta de Lutero foi a seguinte: faça um bom sapato e venda-o pelo preço justo. Dessa maneira, você estará servindo a Deus. Como eu disse, para Lutero, o conceito de vocação é justamente viver a vida cristã em amor ali onde nós estamos, na faculdade, no trabalho, em casa, na igreja, em qualquer lugar, como pais, como filhos, como irmãos, como jovens, etc. Dessa forma, nós desejamos que Deus continue nos abençoando e nos orientando através da sua santa palavra, nos capacitando por meio dela a vivermos de acordo com a sua santa vontade, sem esquecermos que Ele é leal para com as suas promessas e que elas são cumpridas em Jesus. E se por acaso nós acabarmos não conseguindo ser leais a Ele, Ele está sempre pronto a nos perdoar e nos amar em Cristo Jesus. Bom, pessoal, é esse o papo que a gente queria ter, né, sobre lealdade à família, lealdade ao lar, o que Deus diz em sua palavra, através do 4º mandamento. E é isso. Eu queria recomendar para vocês um livro que fala muito bem sobre, né, o 4º mandamento e todos os outros mandamentos também. Um livro muito legal que se chama Catecismo Maior, do Dr. Martinho Lutero. Você pode encontrar ele na Editora Concórdia ou também na Sinodal. Pode comprar pelo site. O preço dele é em média uns R$27, R$30. Então é um preço bem em conta e é um livro super bacana. Eu recomendo. Desejo que Deus continue abençoando o trabalho de vocês por meio dos estudos do EducaGelb. Beleza? Um forte abraço.